Como saber se você foi chamado para o ministério infantil? Olá, meu nome é Lohane Pereira e eu sou discipuladora de crianças, também sou professora e eu compartilho aqui com vocês algumas dicas sobre discipulado infantil. E eu recebi uma pergunta muito legal da Cíntia aqui no canal. Ela perguntou como eu posso saber se eu fui chamado para o ministério infantil. Bom, antes de tudo, nós precisamos entender que existe um chamado master para todos os cristãos, que é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele fala, Jesus fala, antes dele subir aos céus, que nós devemos fazer discípulos, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, qual é o chamado da grande comissão? Evangelizar, toda criatura e discipular também, ou seja, ensinar essas pessoas, capacitá-las para que elas ensinem outras, elas sejam cheias de Deus e aprendam a se relacionar com Deus. Isso significa que qualquer coisa que você fizer na casa de Deus deve ter como núcleo, como centro, evangelizar e discipular pessoas. Dito isso, precisamos entender que no Ministério Infantil isso também é realizado. Então, se você vai servir no Ministério Infantil, você precisa ter a consciência de que você estará cumprindo a grande comissão, evangelizando e discipulando pessoas também. É importante falarmos sobre isso porque muitas pessoas acham que no Ministério Infantil elas simplesmente estarão distraindo as crianças ou brincando com as crianças ou passando tempo com as crianças para que os pais ali consigam cultuar. Mas, na verdade, o propósito do Ministério Infantil é que as crianças também cultuem, que elas sejam evangelizadas, porque filho de crente não é crentinho, o filho do crente também precisa aceitar Jesus, também precisa reconhecer Jesus como seu Salvador, e ali você também vai discipular aquelas que já receberam Jesus. Então, sim, o Ministério Infantil é um lugar para cumprirmos a grande comissão. Tendo isso em mente, você já vai tirar algumas dúvidas, que é, poxa, será que se eu estiver no Ministério Infantil, eu vou estar perdendo tempo ou enterrando meu talento, enterrando meu chamado, me escondendo? Não, porque no Ministério Infantil, se você tem o chamado, por exemplo, de louvar ou de tocar, você vai poder fazer isso no momento do louvor, no culto Kids. Se você tiver o dom do ensino, você vai ensinar para as crianças. Então, se você foi chamado para uma área das artes também, tem como você exercer aquilo no Ministério Infantil e até capacitar crianças que podem ter sido chamadas para aquela área, mas que ainda não sabem, não tem como discernir aquilo sozinhas. Você vai estar discipulando elas, direcionando para o chamado que Deus preparou para elas. Então é importante, isso é uma outra coisa que é importante você entender. Agora, se você já está com uma suspeita no seu coração e, poxa, eu já entendi que o Ministério Infantil é importante, que é um chamado da grande comissão, que eu vou estar lá não para brincar, não para enterrar meu talento, mas sim para justamente servir as crianças e obedecer ao Senhor, pregar o evangelho para as crianças, discipular as crianças. Eu também já entendi que o meu dom pode ser utilizado no Ministério Infantil para a glória de Deus. Se você já entendeu isso, existem algumas coisas que você pode fazer, que é, primeiro, orar, pedir a direção de Deus, Senhor, eu estou entendendo que é para eu ir para o Ministério Infantil e eu estou com esse impasse, com essa dúvida, não sei o que fazer, me dê o direcionamento. E a segunda coisa é agir. Então, você não é impedido de chegar para o líder do Ministério Infantil ou para a líder e falar, olha, eu realmente entendo a importância de ministrar, discipular crianças, eu estou suspeitando que é isso que Deus quer para mim e eu queria realmente conhecer mais, queria realmente entender mais sobre o Ministério Infantil. Eu posso estar acompanhando, participando das atividades, e se vocês quiserem me deixar fazer uma ou outra coisa, porque eu quero realmente entender se isso é o meu chamado, se Deus me chamou para isso. E ali você vai demonstrar humildade de quem não sabe de tudo, porque nós não sabemos de tudo. A gente muitas vezes recebe uma direção de Deus e nós podemos ficar na dúvida. Isso é normal, isso é completamente comum. Então você tem que se permitir agir. Olha, eu acho interessante aquela passagem em que Pedro, ele pergunta para Jesus, Senhor,
Se é o Senhor mesmo, me chama para andar sobre as águas com o Senhor. E Jesus fala, venha. Então, quando ele entende, ele estava na dúvida se era Jesus, mas quando falou venha, ele podia pensar assim, não, não vou não, porque eu não tenho certeza que é Jesus, então eu não, nem vou sair do barco. Mas não, mesmo tendo essa incerteza, perguntando, olha, se é o Senhor mesmo, me fala para sair. E o Senhor chama. Ele ainda não teve certeza que era, ele simplesmente acreditou na palavra. Então, ele foi. E quando ele foi, enquanto ele olhava para Jesus, ele viveu um grande milagre, ele caminhou sobre as águas. Então, tem momentos que o Senhor realmente quer que a gente tome esse passo de fé para que a gente viva coisas novas, para que a gente viva milagres. E entenda também que a nossa vida, a nossa caminhada espiritual, ela é de temporadas. Então, pode ser que a sua temporada no Ministério Infantil dure 20 anos e pode ser que ela dure 5 anos e depois Deus te coloque em outra área. Então, é importante você entender que onde o Senhor quer que você esteja hoje é o melhor lugar para você estar. Se o Senhor vai te trocar de lugar daqui a uns anos, amém, mas você não pode começar pensando naquilo, porque se você começa pensando já em, não vou ficar aqui muito tempo não, depois Deus vai me tirar, vai me colocar em outra área, você corre o risco de não fazer com excelência aquilo que Ele colocou nas suas mãos hoje. Então, dê o seu melhor com o que Deus te deu hoje, que Deus colocou nas suas mãos, é o ministério infantil, você vai dar esse passo de fé, crendo que o Senhor que está te chamando? Então vai, e quando o Senhor decidir, se Ele decidir que você vai mudar de área, ou que você vai servir com o seu chamado, né? Pode ser ensino, pode ser o louvor, se você vai servir em uma outra área com esse mesmo chamado, amém! O importante é você obedecer, fazer a vontade do Senhor. Então o meu conselho para você é, se você já está com essa suspeita, tenta, dá um passo de fé, vai lá e vê o que o Senhor tem para você nesse momento. Nós só precisamos entregar os pães e os peixes para o Senhor, que com isso Ele consegue facilmente realizar milagres. Então, ainda que a gente pense que não tem, eu não falo bem, eu não tenho costume de me fantasiar, eu não tenho costume de cantar, falar com vozinha de criança. Gente, eu não ministro fantasiada, eu não ministro com vozinha de criança. No máximo, eu mudo um pouquinho a entonação de voz, mas eu não falo com uma voz diferente, eu não falo assim, de uma forma muito discrepante do que eu sou de fato, e as crianças amam, elas escutam a palavra de Deus e elas entendem. E eu tenho visto os frutos disso há quase 10 anos para a glória de Deus. Então, do seu jeito, do jeito que Deus te chamou, Ele pode te usar no ministério infantil. Se essa é a sua dúvida, eu não sei porque eu não tenho jeito. Não se preocupa, porque Deus, Ele faz tudo de um jeito que a gente nem imagina. Tem gente que foi chamado para se fantasiar? Tem gente que foi chamado para cantar? Tem. Cantar musiquinha? Tem. Mas Deus pode usar cada pessoa de cada jeito, em cada área que Ele quiser. Ele nos criou de um jeito único e você foi criado de maneira especial para ser usado para a glória de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você tem alguma dúvida específica sobre ser chamado para o ministério infantil ou discipulado infantil e outras perguntas sobre outras coisas, deixa aqui nos comentários que eu vou amar responder. Deus abençoe você e tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser.